Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Tarcísio Faria, sou enfermeiro e este é o Enferflix, um canal onde você vai encontrar um conteúdo sobre saúde de forma rápida, descomplicada e sem enrolação, através desses vídeos que você está vendo aqui agora, que são os vídeos desenhados, é uma forma didática mais fácil de você aprender. E hoje nós temos uma boa notícia em relação à pandemia da Covid-19. As vacinas da Fiocruz e do Butantan foram aprovadas para uso emergencial no Brasil. E esse vídeo eu vou fazer basicamente um resumo da bula da vacina Coronavac, ou seja, tudo que você, profissional de saúde, até mesmo você que é leigo, precisa saber sobre a vacina. Para quem não está muito familiarizado com os nomes, eu vou explicar direitinho para você. A vacina do Instituto Butantan é a vacina que é produzida em parceria com a Sinovac Biotech e ela tem o nome de Coronavac, comumente chamada de Coronavac. E a bula é essa aqui, ó, você vai ver ela aqui agora, beleza? Só para lembrar que todas as informações que eu vou passar aqui nesse vídeo fazem parte da bula da Coronavac e elas estão na parte de informação para os profissionais de saúde. Então vamos lá, mas antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda demais a gente a produzir o conteúdo para vocês. O que não é fácil, só para vocês terem uma ideia, esse vídeo que vocês estão assistindo agora levou cerca de 18 horas de trabalho para ficar pronto, ou seja, não é pouca coisa. Então nos ajude, faça com que esse canal cresça e assim você vai ter mais conteúdo nesse formato interessante que são os desenhos animados. Beleza, primeira coisa, vamos começar agora a falar sobre a bula da Coronavac. A primeira coisa que você precisa saber é que a Coronavac, o nome correto dela é Vacina Adsorvida Covid-19 Inativada. Tá certo? Gravaram isso? Então beleza. E qual é a apresentação da vacina? Ela é uma suspensão injetável. Cada caixa contém 40 frascos ampola. Em cada frasco desse contém o IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, mais o excipiente, que é onde esse IFA vai estar imerso, né? Uma dose da vacina possui 600 SU do antígeno do vírus inativado, que é o SARS-CoV-2. Esse é o nome correto do coronavírus, SARS-CoV-2. Se você se lembra bem o que é um antígeno, né? Eu acredito que todo mundo aqui deve saber, mas eu vou relembrar vocês. O antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia uma produção de anticorpos, né? Que no caso da Coronavac é o vírus inativado. Já o excipiente é como se fosse o diluente da vacina, que é composto por hidróxido de alumínio, hidrogenofosfato de sódico, dihidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio, água para injetáveis e também o hidróxido de sódio, que é uma mistura ali que vai ajustar o pH dessa solução. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vias de administração. Pois bem, vamos lá. A vacina deve ser administrada por via intramuscular, na região deltoide da parte superior do braço. Gente, presta atenção aqui. Nunca utilize a vacina por via intravenosa, subcutânea ou intradérmica. Não se esqueçam disso. Ela é exclusivamente via intramuscular. Pois bem, a vacina é indicada para imunização ativa para prevenção de casos de Covid-19 em indivíduos com 18 anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus, ou seja, nesse momento todos nós somos, né? Para a gente obter a resposta imune esperada para a prevenção da Covid-19, são necessárias 2 doses da vacina com intervalos de 14 ou 28 dias. E aqui tem uma pequena diferença na taxa de soroconversão entre um esquema e o outro, ou seja, entre o esquema de 14 dias e o de 28 dias. Mas eu não vou falar disso aqui agora, porque vai ter um vídeo aqui só falando dos resultados de eficácia. Eu vou detalhar bem detalhadinho no próximo vídeo os resultados da eficácia da Coronavac. Então a proteção em indivíduos com esquema incompleto, ou seja, com uma dose da vacina, não foram avaliados nesse estudo. Então não dá pra gente falar, igual tem outras vacinas que estão sendo colocadas aí, que uma dose só vai resolver. A Coronavac, o Instituto Butantan e a Sinovac recomendam que seja feito o esquema vacinal com 2 doses da vacina, tá bom? Gravem isso. Gente, agora isso aqui é importantíssimo. Prestem bastante atenção que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples, mas não é simples. Prestem atenção. Não há estudos que demonstrem proteção da vacina contra a infecção pelo coronavírus.
uma vez que o objetivo dos estudos que foram realizados até o momento foi avaliar a eficácia para proteção contra a doença causada pelo SARS-CoV-2, ou seja, não sabemos ainda qual é o grau de proteção que a vacina oferece para você não ser infectado pelo coronavírus. O que sabemos é que mesmo se você for infectado pelo coronavírus, você não irá desenvolver a doença Covid-19. Isso está escrito lá na bula com muita clareza. Vocês conseguiram entender isso aqui? Se não, comentem aqui embaixo para mim que eu faço um outro vídeo explicando só esse ponto da questão da infecção pelo coronavírus. Então, gente, por que é importante a gente saber isso? Porque você que é profissional de saúde, mesmo sendo vacinado, você deve manter a utilização de medidas de biossegurança para evitar a infecção e a transmissão do coronavírus. Ou seja, não deixem de usar os EPIs necessários. Tomem todos os cuidados, mesmo estando vacinados. Entenderam? Beleza. Então agora nós vamos falar das características farmacológicas da vacina. A vacina absorvida Covid-19 inativada contém o antígeno do vírus inativado SARS-CoV-2, que é o coronavírus, o novo coronavírus. E esse antígeno vai estimular o corpo a produzir uma imunidade contra o vírus, para prevenção das doenças causadas por ele. E olha só, gente, lá na bula está escrito doenças causadas por ele. Olha só, no plural, hein? Como a vacina ainda é um produto novo, a gente ainda não sabe se vai precisar de uma dose de reforço no futuro. O que significa isso? A gente ainda não tem um estudo que fala se a gente vai futuramente precisar de fazer um reforço, como acontece em várias outras vacinas. Beleza? Vamos falar um pouco agora sobre as contraindicações. A Sinovac e o Instituto Butantan contraindicam o uso da vacina em 2 casos diferentes. Primeiro, se você ou o paciente tiver qualquer alergia a algum dos componentes da vacina, você não deve tomar essa vacina. Os componentes são aqueles que eu citei anteriormente no vídeo. E pacientes com febre, doenças agudas ou início agudo de doença crônica não devem ser vacinados com a Coronavac. E aí eles fazem algumas advertências e precauções em relação à Coronavac. Eu vou explicar aqui agora. Primeiro, agite bem o frasco antes da administração. Isso é básico de toda vacina, né, gente? Não utilize se o frasco estiver rachado, com rótulo mal impresso ou apagado, ou se houver qualquer corpo estranho dentro do frasco da vacina. Isso é básico, né, gente? Não precisa nem falar, né? Mas isso está lá na bula explicando pra gente. A vacina deve ser administrada imediatamente após a abertura do frasco. Por que isso? Porque a Coronavac não contém conservantes, então você tem que usar ela logo depois que fizer a abertura do frasco, né? Medicamentos apropriados, como adrenalina, devem estar prontamente disponíveis para uso imediato em caso de reação anafilática grave após a vacinação, o que é raríssimo de acontecer. Mas nós, como profissionais de saúde, a gente sabe que todo lugar onde você vai fazer essa aplicação, você tem que ter esse tipo de medicamento disponível. Por quê? Porque pode acontecer uma reação anafilática no seu paciente, né? Outra coisa, o paciente deve ser observado por pelo menos 30 minutos no local após a administração. Eu sei que isso aqui vai ser um pouco complicado, tem um pessoal falando que vai fazer drive-thru de vacinação, mas o recomendado na bula é que o paciente fique em observação pelo menos 30 minutos após a administração no local onde ele recebeu a vacina, tá bom? Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com pelo menos 1 mês de intervalo entre as doses, de forma a não interferir na resposta imunológica, tá bom? O uso com cautela deve ser feito nos seguintes casos, presta atenção: histórico familiar ou pessoal de convulsão, portadores de doenças crônicas, história de epilepsia ou alergia graves a outras vacinas, tá bom? E olha só, presta atenção aqui. A fabricante ainda faz 3 alertas sobre a aplicação da vacina. Primeiro, esta vacina, assim como todas as outras vacinas injetáveis, deve ser administrada com precaução em indivíduos com trombocitopenia ou com coagulopatias, uma vez que podem ocorrer hemorragias após a aplicação intramuscular desses pacientes. Então presta atenção nisso. A segunda recomendação, assim como todas as outras vacinas injetáveis, supervisão e tratamento médico adequado devem sempre estar disponíveis no caso de uma reação anafilática rara após a administração da vacina. A gente já falou sobre isso, né?
E terceiro, se a vacina for utilizada em pessoas com deficiência na produção de anticorpos, seja por qualquer problema ou genético, ou de imunodeficiência, ou terapia imunossupressora, a resposta imunológica pode não ser alcançada, ou seja, essa pessoa pode não ficar imunizada, mesmo tendo tomado a vacina Coronavac, tá bom? Agora vem a parte que muitos profissionais têm dúvida, que é o uso na gravidez, lactação e em crianças. Vou deixar bem claro que na bula da Coronavac é um assunto muito vago, não tem muitas informações, mas eu vou passar todas as informações que estão na bula aqui para vocês. Beleza, vamos lá. No caso da Coronavac, os estudos em animais não demonstraram risco fetal, mas também não há estudos controlados em mulheres grávidas, ou seja, a gente não sabe os efeitos que essa vacina vai ter em mulheres grávidas, mesmo a fabricante falando pra gente que em estudos com animais não foi demonstrado risco para o feto, tá bom? A vacina é classificada como categoria B para gravidez, aquela classificação do FDI, né? Eu vou explicar o que é isso rapidamente aqui para a gente não perder muito foco. Mas de acordo com Food and Drug Administration, os medicamentos classificados com risco D e X são proibidos durante a gravidez, porque podem causar má formação fetal e até mesmo aborto. Os medicamentos desaconselhados para uso na gravidez são o de risco B e C, devido à ausência de estudos realizados em mulheres grávidas, ou seja, é exatamente o que está se falando na bula. A bula está falando o seguinte: não há estudos realizados com mulheres grávidas, tá bom? Então, só para vocês poderem entender. Dessa forma, somente os medicamentos com risco A podem ser utilizados durante a gestação, mas sempre sob a orientação e supervisão do obstetra, tá bom? No caso do uso pediátrico, o laboratório informa que também não há resultado de estudos conduzidos com vacinas em crianças, ou seja, não temos estudo, a gente não sabe quais são os efeitos da vacina em crianças porque não foram testados, né? O Butantan também informa que não há necessidade de ajuste de dose para pessoas idosas e para pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus previamente, ou seja, se você já teve o coronavírus, não há necessidade de ajuste de dose em relação à Coronavac, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre as interações medicamentosas. A resposta esperada à imunização pode ser afetada pelo uso de medicamentos que afetem a resposta imune, como por exemplo os corticoides e os imunossupressores. A gente já falou um pouco sobre isso lá em cima, né? Não existe informação sobre intercambiabilidade da vacina absorvida Covid-19 inativada com outras vacinas que produzem resposta imune contra o coronavírus, ou seja, não sabemos quais são os resultados se você tomar a primeira dose da Coronavac e a segunda dose, por exemplo, da vacina de Oxford. A gente vai falar um pouco agora sobre os cuidados de armazenamento do medicamento, principalmente isso aqui para você que é enfermeiro, que está lá, que vai tomar conta da sua sala de vacina. Isso aqui é básico. A vacina deve ser armazenada e transportada sob refrigeração a uma temperatura de mais 2 graus Celsius até 8 graus Celsius positivos, sempre protegida da luz. A vacina não deve ser congelada e, desde que mantida sob a refrigeração de mais 2 a mais 8 graus Celsius, ela tem o prazo de validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Então você vai olhar lá no rótulo e olhar se ela tiver sido armazenada e transportada de forma correta, ela vale por 12 meses, tá? Agora eu vou falar para vocês a parte da bula que conta as características organolépticas da vacina. Ela é uma suspensão injetável opalescente com possível formação de precipitado estratificado que pode ser disperso com agitação. Ela não deve ser utilizada caso haja alteração na coloração ou presença de partículas estranhas. Então, gente, antes de usar, observe o aspecto do medicamento. A fabricante fala para agitar o frasco. Se tiver qualquer coisa diferente lá dentro, não utilize a vacina. Olha só, agora a gente vai falar sobre as reações adversas. E é aqui que o pessoal tem muito medo, principalmente o pessoal mais leigo. E até mesmo alguns profissionais de saúde têm medo em relação às reações adversas da vacina. O que você precisa basicamente saber sobre a Coronavac? Que não ocorreu nenhum evento adverso grave relacionado à vacina e que a reação mais comum observada depois da segunda dose da vacina em todos os grupos de participantes foi a dor no local da administração e a cefaleia e algum tipo de prostração, mas muito menor do que a doença Covid-19, né? Bem, pessoal, então é isso.
Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus colegas de profissão e até mesmo com seus familiares, principalmente com aqueles que são negacionistas e que são anti-vacina, para que eles saibam a importância de uma vacinação coletiva para que a gente possa conseguir atingir a maior quantidade de pessoas imunizadas e que para esse vírus pare de circular e causar tanto mal à nossa população. Valeu e até o próximo vídeo.